Tudo bem, nono ano? Vamos iniciar a nossa aula. E a nossa aula, dentro do componente curricular de História, dentro da disciplina de História, nós vamos, portanto, inaugurar um novo módulo. Nós vamos trabalhar o módulo 12, onde tem como título os chamados Anos Rebeldes, né? Quando a gente fala em Anos Rebeldes, nós estamos falando em movimentos, não só no Brasil, no mundo, em relação a uma geração que vivenciou, né, porque a gente está falando da década de 60 a 70, então é uma geração que vivenciou a forte industrialização e urbanização, vivenciou, né, herda a crise da Bolsa de Nova York, a crise do capitalismo, e também vivenciou o sonho, talvez hoje até a gente pode falar de utopias, mas que na época era muito forte, do sonho de uma sociedade igualitária. E esse sonho, ele se materializava principalmente no socialismo soviético e muito também na questão da Revolução Cubana, que aqui no nosso território, falando do ponto de vista de ser americano, então, a Cuba, de fato, é uma experiência feita através de uma crítica e uma libertação, eu vou usar esse termo, em relação ao imperialismo norte-americano, né, e promove uma revolução cubana que tem características mais igualitárias. Portanto, eu estou pegando essas matrizes porque, de fato, a década de 60, ela é uma década que essa geração, falando dos jovens, né, falando no que diz respeito à juventude na fase adulta, é uma geração que começa a questionar, né, depois da sua geração, da sua ancestralidade, ter vivenciado grandes crises, guerras mundiais, então esta década fica destinado ao que ficou conhecido como os anos rebeldes, mas na verdade são anos aí de manifestações e passeatas na busca, né, da questão do fim das guerras, da busca pela paz e questões relacionadas também à crítica ao capitalismo, que sempre foi, né, um sistema que ele se alimenta e ele se reproduz através das desigualdades, da questão da materialização dessas desigualdades. Então, antes de começar o módulo, é interessante dar toda essa contextualização para que a gente entenda que quando se trata de história, né, é muito comum você partir, né, exatamente dessas questões que já aconteceram, os chamados fatos históricos, e sempre pensar no que esses fatos históricos eles podem nos ajudar enquanto interpretação do mundo do presente, né, o mundo que nós vivemos, né? Então essa é a função dessa ciência. Vou pedir para que vocês então coloquem na página 165, né? Fiquem com o marca-texto, fiquem à vontade, quem gosta, quem já tem o hábito de fazer anotações, de grifar as partes que a gente vai lendo aqui, que é importante, né, acaba ajudando aí também no processo de estudo, no processo de entendimento aí do módulo. Vamos juntos então. Então ele fala assim, ó, a imagem a seguir é uma das montagens do musical Hair, escrito por James Haddo e Haggini, estreou nos Estados Unidos em 67. A primeira montagem brasileira ocorreu em 69 e ficou em cartaz por 3 anos seguidos. Bem, não podemos esquecer que o Brasil vive um governo militar, um governo repressivo, e que a rebeldia colocada no módulo também vem de encontro de uma maior liberdade de expressão, bem como também de uma maior liberdade das ações, tá? Então, o militarismo, né, que o Brasil ele vivenciava sob a forma de governo, então houve um embate, né, em relação a esse período, né, foi um período muito repulsivo em relação a esses movimentos de cunho buscando a igualdade de sociedade, o fim das guerras e a paz, né? Mas nós vamos entender esses detalhes. Vamos juntos então. Em 2010, reestreou em palcos brasileiros. Os autores relatam que usavam como inspiração do musical a recusa
de muitos jovens norte-americanos em atuar na Guerra do Vietnã, e notícias sobre escolas que expulsavam alunos que insistiam em usar cabelos compridos. Bem, aqui, né, tem uma questão muito clara em relação ao modelo estético, né, permitido ou não, e não podemos dizer que, e podemos até complementar, que o rock, algumas bandas tiveram uma importância muito além do que a musical, né? Uma importância mesmo relacionado a jovens que começavam a se identificar com essas bandas, e essas bandas, por sinal, também faziam o sucesso através das músicas e através também das críticas ao momento que eles estavam vivendo, né? Então, além dessas questões que eu já coloquei aqui, a própria musicalidade também, na maioria das suas letras, iam nesse caminho de críticas aos governos, não só brasileiro, mas críticas aí que permeiam, né, o mundo nesse período. Né? Aqui fica claro, nós temos aqui a imagem, né, as questões relacionadas à roupa, aos dizeres, né? Então tem muita coisa envolvida aí nesse período. Vamos junto então. Vamos fazer um panorama internacional, lembrando que toda apresentação de módulo, todo módulo novo, né, ele tem um caráter introdutório primeiro, antes de, nas próximas aulas, eles ir entrando nas questões mais específicas. Vamos ver então. A década de 1960 e parte de 70 ficaram conhecidas no Brasil e no mundo como um período de sonhos e utopias. Né? Os jovens da época contestaram das mais variadas formas a ordem social, econômica, política e cultural, propondo em seu lugar novas maneiras de se comportar, de se relacionar e de intervir do mundo. Então, as contestações eram das mais variadas, né? E as bandas era também um local que permitia essa liberdade de se expressar. Né? Por isso que nós estamos vendo aqui, né? E nós temos aqui bandas aqui famosas, né? Os Beatles aqui, o Martin Luther King aqui também. Então, nós temos aqui líderes, né? Pessoas influentes, né? Grandes celebridades que ficaram conhecidas exatamente por essa defesa desses valores no campo político, mas também no campo musical, tá? Vamos entender aqui. Tomar o poder para mudar a realidade. Embalados pela experiência socialista cubana, muitos deles sonharam com o fim do capitalismo e com a construção de sociedades igualitárias e fraternas. Com um pôster de Che Guevara entre seus pertences, procuravam, cada um à sua maneira, fazer a revolução política. Organizaram passeatas, redigiram jornais alternativos, participaram de ações voltadas para a conscientização popular, militavam em partidos políticos, alguns deles chegaram até a integrar grupos guerrilheiros, sobretudo em países que viviam sob ditaduras militares, almejando tomar o poder pela força. Né? Então, nós temos aqui em âmbito geral um fenômeno, podemos considerar como a nível mundial, só que é claro, cada país teve suas particularidades, ora mais diplomáticas, ora mais violentas, né, que era casos de jovens que acabavam entrando nessas milícias por conta deste sonho, ou como hoje, né, nós usamos o termo utopias, tá, mas só para a gente pensar nesse sentido. Bem, eu vou entrar aqui na Revolução Cubana, mas eu acredito que será só o início, porque tem muita coisa para falar disso, né? Então, nós vamos fazer um início, tá? E já fica aqui que na nossa próxima aula, né, nós vamos dar continuidade a esta revolução e entender o que é a revolução em si e os desdobramentos que acabou gerando dentro e fora de Cuba, né? E como que isso chega no Brasil, pelo menos do ponto de vista ideológico, né, das ideias, como é que isso chega. Então vamos entender um pouco o contexto cubano para poder entender por que Cuba está relacionado ao módulo 12, que está relacionado aos anos rebeldes. Vamos grifar então essa parte. Ele diz assim, ó, em 1959,
teve início em Cuba uma revolução de inspiração nacionalista e depois socialista, que pôs fim a décadas de caudilismo no país. A palavra caudilismo, se você quiser colocar lápis, puxar uma setinha aí, trata-se do poder de poucos, né? De um pequeno grupo caudilho que acaba ficando no poder sucessivamente. Até então, a ilha era completamente dependente dos Estados Unidos, que sustentavam no poder políticos que atendiam aos interesses econômicos, sobretudo os ligados à produção da cana-de-açúcar. Antes de continuar aqui, não podemos esquecer que Cuba, antes da sua independência, Cuba era uma colônia da Espanha. E pela sua localização geográfica, era uma grande produtora de açúcar. Né? Sendo assim, e o açúcar cubano, né, o açúcar ali das Antilhas, né, acabava concorrendo com o açúcar feito no Brasil na figura dos portugueses. E quando Cuba consegue sua independência com a ajuda norte-americana, porque os Estados Unidos tinham aquela política, né, intervencionista chamado de América para os americanos então que vão ficar no lugar da Espanha em relação a ajuda ou a compra desse açúcar, né, porque era de fato o carro-chefe cubano. E aí os Estados Unidos acaba, de uma certa forma, impondo uma exploração até maior do que a própria Espanha na época da colonização. E aí nós vamos entender isso mais aprofundado na próxima aula, o que essa dependência, ela, de uma certa forma exploratória, acabou alimentando a ideia nacionalista e a ideia de se procurar um outro sistema, no caso o socialismo. Então, em partes, a entrada de Cuba ao socialismo, em partes, mas até numa porcentagem maior do que a metade, muito foi pelas ações e pelo imperialismo norte-americano na ilha. Mas isso vamos deixar para uma próxima aula de maneira mais detalhada. Por enquanto, obrigado, nono ano, e até a próxima aula.